Olá pessoal, bacana, belezeira. Hoje iremos finalizar o tópico sobre funções inorgânicas. Até o momento vimos as funções ácido, base e sais. E para finalizar, não menos importante, vamos observar a função denominada de óxidos, ok? Beleza? Então eis aí a definição acima. Ok? Então bora lá. Qual seria a definição de óxidos? Óxidos são compostos formados de um elemento químico qualquer e oxigênio. Ok? Óxidos são compostos binários, ou seja, binários vem de 2. Ok? Todo óxido é formado somente se por 2 elementos químicos, onde um desses elementos químicos obrigatoriamente deve ser o oxigênio. E o outro, qualquer outro elemento, com exceção do flúor, tá? Ah, professor, por que com exceção do flúor? Porque, pessoal, em um óxido, o elemento mais eletronegativo sempre deve ser o oxigênio. Ok? E o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, vai ofuscar o protagonismo do oxigênio flúor. Então, esqueçam o flúor na formação de óxido, viu? Ok? Beleza? Os óxidos também apresentam geralmente a fórmula EXOY, em que o O sempre vai ser o oxigênio e o E um outro elemento qualquer, com exceção do flúor. Esses mesmos óxidos podem ser classificados da seguinte maneira: podem ser óxidos básicos, ácidos ou também chamados de anidridos, óxidos anfóteros, salinos, os peróxidos e os superperóxidos. Ok? Beleza? Óxidos básicos. Então, se atentem, essa parte de óxidos, de funções inorgânicas, é bastante conceitual, de definição. Então, se atentem a essas leituras aqui. Ok? O que seriam óxidos básicos? São óxidos formados por metais alcalinos, beleza? Assim como também metais alcalinos terrosos, ou seja, família 1A e 2A da tabela periódica, com exceção do berílio. E alguns outros metais com baixo número de oxidação. Então tá aí. Ok? O que seriam óxidos básicos? São aqueles que reagem com água produzindo um hidróxido, ou seja, uma base. Por isso que o nome já está dizendo óxidos básicos. São aqueles que vão reagir com água formando uma base. Observe esse cara bem aqui, ó. Óxido de cálcio, CaO. Em contato com água, o que é que ele está formando bem aqui? CaOH2, ou seja, uma base. Ok? Beleza? Lembrando, ó, esse cara bem uma base, ó. Ok? Libera OH. Beleza? Então tá aí. Diante da nomenclatura, como é que a gente vai observar a nomenclatura desses tais óxidos básicos? Observa. Regra geral, a palavra óxido mais o nome do metal que está acompanhando o oxigênio. Só que muitas vezes esse metal que está acompanhando o oxigênio tem mais de um número de oxidação. Como assim, professor? Mais de um número de oxidação, ou seja, mais de uma carga, apresentam 2 cargas. Existem metais que apresentam mais de 2 cargas. Pode ter, por exemplo, olha o ferro aí. Ele apresenta, o ferro pode ser encontrado na forma de Fe2+, ou então Fe3+. Beleza? Mas, bora lá. Olha esse primeiro exemplo aí. Na2O, óxido de, nome do metal, sódio. CaO, óxido de cálcio. Em contrapartida, cuidado com esses 2 caras bem aí, tá? Manganês, Mn, ele pode ser encontrado tanto na forma de carga 2+, ou então 3+. Dessa maneira, a gente pode diferenciar utilizando o número da carga em algarismo romano no finalzinho da nomenclatura. Então, óxido, o nome do elemento manganês, e a carga, ó, em algarismo romano, 2. Óxido, o outro, Mn2O3, óxido de manganês, 3. Mas é um algarismo romano.
Óxidos ácidos, também chamados de anidridos. São óxidos que vão apresentar, ok, elementos do tipo não metais ou também metais, só que números de oxidação muito alto, ok? Mas geralmente os óxidos ácidos ou anidridos têm uma predominância de elementos do tipo ametais ou não metais. Observa que os óxidos ácidos ou anidridos são aqueles que vão reagir com água, produzindo o que? Ácido, ok? Observa aí o SO3, é um óxido, reagindo com água vai formar o ácido sulfúrico, H2SO4. Então tá aí, eis a definição de óxidos ácidos, também chamados de anidridos, ok? São óxidos que, quando em contato com água, que reagem com água, formando o que? Ácido, ok? Na nomenclatura dos óxidos ácidos, a gente tem que se atentar, tá? Aquela primeira regra lá também dos óxidos básicos. A gente vai utilizar óxido, a preposição de, né? A palavra óxido, a preposição de e o nome do elemento. E se o metal tiver mais de um número de oxidação, mais de uma carga, essa carga deve ser especificada pelo algarismo romano, em algarismo romano. Então tá aí. CrO3, óxido de cromo 6. SO3 e SO2 tem duas cargas do enxofre. Por isso que ele é encontrado na fórmula SO3 e SO2. Então, óxido de enxofre 6, o primeiro, óxido de enxofre 4, ok? Óxido de enxofre 6 no SO3, óxido de enxofre 4. Mn2O7 também apresenta mais de um número de oxidação, então vou observar e botar o número de oxidação no finalzinho, na forma de algarismo romano. Óxido de manganês 7, ok? Belezeira? Uma outra maneira para se nomear, tá ok? Os óxidos ácidos é utilizando as terminações ico, por exemplo. Ok? Só que utilizando, em vez de utilizar no começo a palavra óxido, utilizando também outra maneira que a gente pode classificar e chamar os óxidos ácidos. Lembrem-se que os óxidos ácidos também podem ser chamados de anidridos. Então, anidrido, o nome do elemento, é a terminação ico, ok? Mas no caso, se o elemento formar apenas um tipo de óxido ácido, ok? Então, Então, como é que ficaria? CrO3, utilizando o ico, anidrido crômico. CO2, anidrido carbônico. B2O3, anidrido bórico. Outra possibilidade é se os óxidos ácidos ou anidridos formarem dois tipos de oxiácido, tá ok? Se o elemento que vai formar o óxido ácido formar dois tipos de oxiácido. Então a gente pode utilizar a questão, ok, das terminações ico e oso. Professor de química, como é que eu vou saber qual a terminação que eu vou utilizar? O ico ou oso eu que vou escolher? Não, ok? Você vai utilizar a regra e observar a maior quantidade de oxigênios ou a menor, tá? Aquele óxido que tiver a maior quantidade de oxigênio vai ficar com ico, com a terminação ico. Aquele óxido que tiver a menor quantidade de oxigênio, a terminação oso. Observa aí, SO2, esse pai, ó, SO2, SO3, tá? Começando por anidrido, não esqueçamos, tá? Então tá aí, anidrido. Observa SO2 e SO3. O SO3 tem mais oxigênio, então ó, ele ficou com a terminação ico, anidrido sulfúrico. O SO2 tem menos oxigênio, então ele ficou com a terminação oso, sulfuroso. E assim vai. Esse outro par aqui, a base do enxofre, o P, ok? O que tem mais oxigênio, no caso o O5, ficou com a terminação ico, fosfórico. Em contrapartida, a espécie que tem somente 3 oxigênios ficou com a terminação oso, fosforoso. Olha esse outro par aqui,
a base do nitrogênio, aquele que tem mais oxigênio, o O5, ficou com a terminação ico, anidrido nítrico. Aquele que tem menos oxigênio ficou com a terminação oso, anidrido nitroso. Óxidos anfóteros são óxidos que têm um comportamento dual, ou seja, ora pode ser básico, ora pode ter um comportamento ácido, ok? Um fótero vai depender do meio no qual ele vai estar inserido, ok? São óxidos que podem tanto se comportar quanto ácidos, óxidos ácidos, tanto como óxidos básicos. Atentar aí para os principais tipos aí, ó, de óxidos anfóteros, beleza? Óxidos neutros, beleza? São espécies de óxidos que não reagem nem com água, nem com ácido e nem com base, ok? A título de informação, tá aí os 3 principais tipos de óxidos neutros. Os óxidos salinos mistos, ou também chamados de duplos, são óxidos derivados da união de dois óxidos, ok? Geralmente apresentam essa fórmula geral aqui, é 3O4, onde geralmente o oxigênio vai estar em quantidade relativa a 4 oxigênios, e o outro elemento que vai seguir o oxigênio, no mínimo 3, tá? Deste outro elemento que vai seguir o oxigênio, beleza? Exemplos de óxidos mistos, duplos ou salinos, esses 2 caras aí. Os peróxidos são óxidos em que o número de oxidação do oxigênio é -1, ok? Porque nos óxidos o número de oxidação do oxigênio é -2, ok? Geralmente o número de oxidação, ou seja, a carga do oxigênio geralmente é -2, ok? Aqui a gente mais utiliza, mas pode ser também -1. Então, quando a carga do oxigênio for -1, aí essa espécie não é mais considerada um óxido, mas sim um peróxido, ok? Tá aí exemplos de peróxidos, atentar aí bem para esse pequeno detalhe aí. Ok? Beleza? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Ficamos por acá. Ok? Fiquem com Deus. Fui. E cuidem-se, viu?